Que Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras estão entre os 16 melhores times do mundo, isso é fato. Mas a gente veio ranquear os 16 clubes que avançaram às oitavas de final do Mundial de Clubes, olhando para única e exclusivamente o futebol jogado de cada um deles. Então não importa qual liga ele joga, quem tem mais dinheiro, quais jogadores eles têm, faremos o ranking. Olhando o futebol que cada time tem jogado no Mundial de Clubes. Na trave! Então já aproveita para clicar no like aqui embaixo, se inscrever no canal e apoiar a gente nas próximas produções que vem pela frente. Começando aí, o 16º, o último lugar do meu ranking, é o Benfica. E o grupo dele fala por si só, né? Ele toma um apavoro do Bayern no segundo tempo. Empata com um Boca Juniors medíocre e vence um time que nem profissional é. Começando o meu ranking, eu colocaria ali em 16º o Chelsea. Um clube europeu que não demonstrou absolutamente nada de interessante em relação ao futebol jogado nesse Mundial de Clubes. Em 15º, o Chelsea, que até agora não apresentou futebol, né? Veio pro Mundial pra nada. Tomou um amasso do Flamengo. E os outros dois jogos, assim, patéticos. Em 15º, o Borussia Dortmund. Aí você vai falar, pô, Rodrigo, tô colocando os europeus aqui, porque a gente espera mais futebol deles, né? A gente espera mais de futebol de times que jogam a Champions, e o Borussia também, até nas vitórias, deixou muito a desejar. 14º, o Inter Miami, que fez uma surpreendente campanha. Até surpreendeu, eu acho, se classificando ali no lugar do Porto, mas, pô, analisando só o Mundial de Clubes, pra mim ele é 14º. 13º, o Al Hilal, que acho que poderia ter sido um pouco melhor nessa fase de grupos, mas também não tem muito o que esperar deles, né? O meu 13º é o Monterrey, que, pô, muito mal no grupo dele também, né? Se classificou aí... Que merda, hein? O meu 12º colocado já é um brasileiro, é o Palmeiras. Pra mim, o Palmeiras, dentro do grupo que ele tava, ele deveria ter desempenhado o futebol melhor. Palmeiras! Em 12º a gente tem o Al Hilal. Em 11º a gente tem a Inter de Milão, que, ó, confesso pra vocês, me decepcionou, finalista de Champions e, pô, pensei que ia jogar um futebol melhor. Meu 11º lugar, eu confesso que eu fiquei na dúvida, mas eu coloquei a Juventus. Porque teve um caminho até que fácil até pegar o City, demonstrou bom futebol até pegar um time de alto nível. Então tá aqui em 11º. Diferente do 10º colocado, que é o Benfica, que quando teve um desafio grande, conseguiu corresponder, apesar da vitória sobre o Bayern reserva, meio que cambaleou nessa fase de grupos. E em 10º ele, tá? O primeiro brasileiro, Palmeiras. E, pô, coloco aqui porque ele só consegue vencer no grupo dele o pior time do grupo, que no caso foi o Al Ahly. Palmeiras! O meu 9º lugar é o Monterrey, que não teve uma fase de grupos tão fácil e conseguiu corresponder, conseguiu competir, então acho justo um 9º lugar para ele. Em 9º a gente tem o Borussia Dortmund, que tomou um apavoro do Mamelodi e apavoro do Fluminense também. 8º lugar é o Fluminense, que eu acho que foi o melhorzinho do grupo, apesar de não ter ficado em primeiro lugar. Começou bem, depois balançou, na última rodada, não sei se de propósito, deixou um pouquinho a desejar. Em 7º ele, que tomou uma goleada na última rodada do Manchester City, Juventus. Em 7º, Inter de Milão. E 6º lugar, Real Madrid. Porque eles, pra mim, tiveram uma ideia de jogo meio parecida. Tentaram rodar os times, tentaram ganhar fôlego e não conseguiram desempenhar o melhor papel que eles podem. Grupo fraco, ganhou por pouca margem de diferença. Até quando venceram os jogos, foram abaixo do que a gente conhece desses times. É, meio que qualquer coisa nesse Mundial agora. Ganhou muito pelos melhores jogadores do que pelo futebol coletivo em si. Eles podem apresentar mais, né? Em 5º lugar, a gente tem ele, aquele que bateu o campeão da Champions, tá? O Botafogo. Cara, pra mim é justíssimo o top 5 do Botafogo, principalmente pela fase de grupos que ele teve e por ter entregado tudo. Entregou, pô, deu a vida nos jogos e conseguiu surpreender, vencendo até o PSG, por exemplo. Por favor, me ajuda. O glorioso Botafogo. É verdade que ele perde na última rodada pro Atlético de Madrid. É muito válido que no último jogo tenha perdido, num jogo que ele não foi tão abaixo assim, por isso que ele não tá um pouco acima na tabela. Mas os outros dois jogos deles foi até que bom. Mas, se ele não tivesse perdido, com certeza estaria mais acima na tabela. Em 4º lugar, os outros alemães.
Bayern de Munique, que num grupo fácil ficou em segundo lugar, mas eu acho que do grupo foi o melhor e é o que tá jogando mais sério a competição dos europeus, pelo menos do meu ponto de vista. Em quarto lugar é outro brasileiro, é o Flamengo, que pra mim dos brasileiros em relação a futebol jogado, o que tem demonstrado dentro de campo foi muito seguro nos jogos que fez, até quando empata com o Los Angeles e conseguiu ter o controle em todos os jogos dele. Por favor, me ajuda. Flamengo! Em terceiro ele, tá? O que dominou o grupo e nadou de braçada. Na segunda rodada já estava praticamente classificado. Flamengo, o Mengão. Terceiro lugar para ele, e merecido, tá? Tá jogando o fino da bola. 2, 3, 4! Terceiro lugar, o Bayern de Munique, que pra mim é um dos europeus que tá jogando mais sério esse Mundial de Clubes. Rodou na hora que tinha que rodar, perdeu na hora que tinha que perder, e apesar de pegar o Flamengo, vai muito seguro do que quer pra essas oitavas de final. Em segundo lugar, Manchester City, que pegou um grupo até que fraquinho, mas quando bateu de frente com um europeu que tava jogando bem também, que era a Juventus, macetou a Juventus. Então isso demonstra que o futebol que tá sendo jogado é um bom futebol. Cara, em segundo lugar, pode ser surpresa pra alguns, mas eu vou colocar o PSG. Por quê? Eu acho que o PSG, ele começou com aquele embalo da Champions muito bem, mas eu acho que ele poderia ter demonstrado mais. A gente esperava mais até por ser o campeão da Champions, né? Então, em relação ao futebol jogado, eu acho que o PSG perde a primeira colocação pro City. É óbvio que o PSG pegou times um pouco mais complicados que o City, mas quando o City teve o seu adversário mais difícil, que foi a Juventus, ele atropelou, né? Ele jogou com o time ideal, digamos assim, e atropelou. Tá jogando sério, tá jogando firme. O Guardiola tá muito querendo esse Mundial de Clubes dentro das ideias meio mirabolantes que ele tem. Então por isso que o City é o meu primeiro lugar. E em primeiríssimo lugar ele, tá? O último campeão da Champions e o que foi batido pelo Botafogo. Paris Saint-Germain é o meu primeiro lugar dessa lista. Então, vocês estão vendo aí na tela como ficou a minha tabela do primeiro ao 16º, como ficou a tabela do Dani também. E eu quero que você comente aqui embaixo qual dessas tabelas se aproxima mais do que você pensa. E qual é a principal mudança que você faria em uma delas. Bom, rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo aqui, nesse formato um pouco diferente, deixa o like aí embaixo, comenta a sua lista também. Não se esquece de compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo que tá adorando o Mundial de Clubes assim como a gente, tá? A gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê.